Então a aula de hoje a gente vai dar continuidade, né, à parte de reações em compostos carbonilados. A gente viu na primeira aula aquela parte de adição relacionada a compostos de carbono, tá? Então vimos a adição de organolítio, organomagnésio, que são os reagentes de Grignard, de HCN para formar aloidrinas. Também vimos formação de acetal. Tá aí, na aula de hoje a gente vai começar vendo outros tipos de nucleófilos sendo adicionados à carbonila, tá, de aldeídos e cetonas, começando com as aminas, né? Então aqui a gente vai ver a adição de a amina primária primeiramente, tá? Quando a gente adiciona a amina primária, nota que sai água, né, como subproduto aqui. A água sai levando o oxigênio da carbonila, tá? Então nota que entra a amina primária e forma essa função aqui que a gente chama de imina. Uma imina é quando a gente tem onde seria a carbonila, mas a dupla é com o nitrogênio, tá? Então aqui poderia ser um hidrogênio também, tá? Mas vai ter um grupo alquil ou grupo aril aqui na imina, né? E a outra possibilidade é a gente reagir o aldeído ou cetona com uma amina secundária. E aí a gente tem a enamina. Tá, e aí seria o que a enamina? Seria, ó, nota aqui pela nomenclatura, amina ligada a uma ligação dupla, por isso o en, tá? Então enamina por conta disso, tá? E aí a enamina é oriunda da reação da cetona ou aldeído com amina secundária. Aí a gente já vai ver os mecanismos, tá, de reação. A amina terciária ela não reage, tá? Porque quando a gente vir agora os mecanismos a gente vai entender. Mas o fato é que a amina terciária vai atacar a carbonila de aldeído e cetona e a reação vai voltar, porque não tem como transferir nenhum hidrogênio para o oxigênio que era da carbonila, tá? A gente já vai ver o mecanismo agora e vai ficar mais claro. Então, primeira coisa para acontecer a reação para a formação de imina, o aldeído ou cetona vai ser protonado, tá? A gente utiliza ali o meio ácido, tá? O ácido vai ser o catalisador. Então o par de elétrons do oxigênio de aldeído ou cetona ataca o H+, né, do meio ácido, e aí deixa a carbonila protonada. Em seguida a gente já viu que esse carbono aqui ele é bastante positivo, né? Ele tem um delta+ muito acentuado e fica com uma carga parcial positiva, ou melhor, né? Fica com uma forma de ressonância positiva nesse carbono que acentua ainda mais a reatividade desse carbono aqui, tá? E quando a gente protona, essa reatividade aumenta muito. Então o que vai acontecer é que a amina primária ataca o carbono da carbonila, o par de elétrons vai para o oxigênio para estabilizar essa carga positiva aqui, né? Então o que a gente fica é com esse intermediário, em que a amina está agora protonada e do lado dela tem o oxigênio com pares de elétrons livres, tá? Embora aqui só esteja sendo representado um par de elétrons, a gente sabe que o oxigênio tem 2 pares de elétrons livres. Então qual vai ser a próxima etapa? Eu vou mostrar a etapa seguinte, que eu acho a mais normal de acontecer, tá? E em seguida vou comentar sobre o que aparece também nos livros, tá? Então o que eu acredito, né, e assim muitos outros professores também, o que é mais fácil de acontecer é o que a gente chama de prototropismo, em que o par de elétrons do oxigênio ele vai abstrair um desses prótons aqui, né, do nitrogênio. Lembrando que a gente tem aqui
os elétrons que são negativos e tem um H+ perto do oxigênio. Então o que é mais viável de acontecer é a protonação interna aqui desse par de elétrons. Isso que é o prototropismo, tá? O próton se deslocando dentro da própria molécula para protonar agora o oxigênio. Para que se protona esse oxigênio? Porque vai formar a água, e a água é um bom grupo de saída. A outra possibilidade que vocês vão ver muito nos livros é o seguinte, né? Nessa etapa aqui viria uma base fraca, poderia ser a água ou até mesmo, suponhamos que o ácido utilizado tenha sido o HCl. Então o cloreto vai abstrair aqui, ó, o hidrogênio, né? E aí a molécula ficaria neutra. Numa etapa seguinte, o par de elétrons do oxigênio capturaria um H+ do meio que está ácido, tá? Então, daqui para cá teria duas etapas, né? Primeiro teria a abstração do hidrogênio e depois a protonação, tá? Para formar esse intermediário aqui. Quando é mais fácil haver o prototropismo, tá? Entropicamente é mais fácil, né? Tá mais favorecida essa etapa aqui, uma vez que está dentro da própria molécula e está próximo o par de elétrons do H+, tá? Então acontece o prototropismo, ou se quiser fazer em duas etapas com a abstração do próton e depois protonação da hidroxila, também pode. O que vai acontecer então depois é que vai haver a formação da ligação C-N, ó, e sai a água, tá? Que aqui no caso vira um bom grupo de saída e é eliminado. Então o que a gente tem é essa espécie aqui, em que o nitrogênio está fazendo 4 ligações e está protonado, ele está, ó, carregado positivamente porque está com 4 ligações. Aqui a gente já vê a cara do produto, né, que é C-N com um radical R aqui. Então qual a próxima etapa? A abstração desse hidrogênio ácido aqui, né, esse próton, pode ser com uma molécula de água ou, como eu falei, com um cloreto, né, um contraíon do ácido que saiu aqui nessa etapa, tá? Então abstrai o hidrogênio e forma a imina, tá? Então nota que para a gente raciocinar, sempre mostro para vocês como raciocinar em cima do mecanismo, tá? Então quando a gente olha a imina, a gente vê que não tem mais a C-O. A forma que normalmente o oxigênio da carbonila sai é saindo água da molécula, tá? Então você tem que dar um jeito ali durante o seu mecanismo para que a água seja eliminada, tá? Então normalmente quando você adiciona o nucleófilo, já fica ali a hidroxila, e essa hidroxila que vai ser protonada para eliminação posterior, tá? E aí você, quando já tem a cara do produto, no caso da imina, fica mais fácil ver quais serão as próximas etapas, tá? No caso da enamina, o mecanismo é similar, só vai ter uma pequena diferença porque a amina secundária, né? Então a etapa inicial também é a protonação da carbonila de cetona ou aldeído. Depois a gente vai ter o ataque, ó, da amina secundária agora, e o par de elétrons da dupla vai para o oxigênio para estabilizar aqui. Então quem fica positivo agora é o nitrogênio, que foi o nucleófilo aqui nesse ataque. Ele se encontra fazendo 4 ligações, então ele está positivo. Novamente o que vai acontecer? O prototropismo, ou seja, a migração aqui intramolecular desse próton, com o intuito de formar a água como sendo um bom grupo de saída aqui dentro da molécula. Novamente vale o que eu expliquei. Se você quiser fazer em duas etapas, abstrai o hidrogênio e depois protona a hidroxila, também pode ser feito dessa forma, tá? Então, analogamente à formação da imina, aqui o que vai acontecer? O par de elétrons vai formar
o que seria equivalente a carbonila, mas é C-N, e a água sai. Tá? Então nota que esse intermediário aqui também é íon imínio, ele é correspondente ao que é gerado quando você utiliza uma amina primária. Só que no caso da amina primária, a gente tem aqui um hidrogênio. Então a base vai lá e abstrai o hidrogênio na etapa final. No caso do íon imínio oriundo da amina secundária, né, não existe uma maneira de abstrair o próton aqui do nitrogênio, porque não existe. Então o que vai acontecer? Essa é a etapa final aqui, ó. Uma base fraca lá pode abstrair esse hidrogênio, né? Aqui eu esqueci de colocar a seta, né, vindo para aqui formar a dupla, tá? Mas quando há abstração do hidrogênio, esse par de elétrons aqui forma a dupla, e essa dupla aqui, C-N, o par de elétrons vai para o nitrogênio para estabilizar aquela carga. Então nota que o mecanismo é bem parecido, né? Só muda aqui essa etapa final, porque o íon imínio aqui nesse caso da amina secundária não possui um hidrogênio ácido para ser abstraído. E aqui a gente consegue compreender agora a razão pela qual eu disse que a amina terciária ela não reage, né? Porque imagina que nessa etapa aqui, quando a amina terciária reage, quando ela ataca, ela chega até a atacar a carbonila, mas não tem como fazer prototropismo, porque o outro grupo aqui é um radical R. Então, na verdade, a reação volta. Nota que todas as etapas aqui, ó, são equilíbrio, né? Então, a volta também pode acontecer da mesma maneira. Agora, vou mostrar para vocês alguns produtos que são análogos à imina também, mas que vai variar somente aqui o substituinte que está ligado ao nitrogênio. Tá? Então, como já falei, se a gente colocar a amina primária em meio ácido, a gente vai ter a formação da imina, tá? Pelo mecanismo que eu já mostrei para vocês. Quando, ao invés desse carbono aqui ligado ao nitrogênio, a gente tem uma hidroxila, a gente chama essa função de oxima. Tá? E a oxima é gerada quando a gente utiliza hidroxilamina, que é esse reagente aqui, ó, hidroxamina, né? Então, hidroxilamina em meio ácido vai seguir exatamente o mesmo mecanismo da formação da imina, visto que a única diferença entre ambas as moléculas é o substituinte no nitrogênio. Tá? Então, isso aqui é a oxima. A outra possibilidade é quando, ao invés de uma hidroxila, né, a gente tem um NH2 ou NHR, que seria a hidrazona. A hidrazona é formada quando a gente reage a cetona ou o aldeído com hidrazina. Tá? A hidrazina é isso aqui, NH2. Coloquei aqui, ó, o lembrete para depois vocês saberem o nome, né, das moléculas quando estiverem estudando. Tá? Então, isso aqui é uma hidrazona. É comum também se utilizar fenilhidrazinas, onde um dos hidrogênios aqui do nitrogênio, né, é substituído por um grupo fenila. Tá? Então aí a gente tem fenilhidrazina, também é uma molécula bastante empregada em síntese orgânica, tá? E existe um tipo específico de fenilhidrazina que é muito utilizado para identificação de aldeídos e cetonas, que é 2,4, nota aqui, ó, 2,4 dinítrio fenilhidrazina, tá? Então lembra que o nome aqui que eu falei, substituição de um hidrogênio da hidrazina por uma fenila, seria fenilhidrazina. Então, se você coloca um grupo nitro na posição 2 e outro na posição 4, a gente tem 2,4 dinítrio fenilhidrazina, tá? E é um reagente utilizado para identificação de grupos funcionais aldeído e cetona.
se você fizer uma reação ou fizer o isolamento de um produto natural, o que for, né, e você desconfia que ali tem um aldeído ou cetona, ou você fez uma transformação química, por exemplo, de oxidação de um álcool para aldeído ou cetona, e aí você tem como acompanhar a sua reação, vendo se está sendo formado o aldeído e cetona, tá? Então, esse reagente é específico para esse tipo de identificação funcional e ele gera ali praticamente de forma instantânea uma coloração vermelho intensa ou alaranjada, tá? Forte, dependendo aí da concentração, tá? O fato é que muda de cor praticamente instantaneamente, tá? Então, é uma forma da gente identificar o grupo, né? Funcional, aldeído ou cetona. Uma outra reação também que seria com aldeído ou cetona, e aí pode ser aldeído ou cetona aromático ou não, ó. Tá, aqui dei dois exemplos para vocês verem. Seria a redução da carbonila, tá, de aldeído ou cetona ao respectivo alcano. Então nota que aqui ficaria dois hidrogênios no local onde era, né, no carbono onde estava a carbonila, tá? Então isso aqui é uma forma de redução, né, adicional à forma que eu tinha passado para vocês da redução de Clemmensen, que utiliza meio ácido. A reação de Wolff-Kishner faz a redução de carbonila, de aldeído ou de cetona para o respectivo alcano, tá, em meio básico. E nota que isso aqui é importante, eu sempre falo para vocês olharem os subprodutos, né, o que sai na reação, para conseguir fazer o mecanismo, tá? Então, nota aqui que tem que sair nitrogênio, tá? Nessa reação se observa a liberação de gás, então sai nitrogênio gasoso e também sai água, tá? E aqui destacando que o oxigênio da água, ele é oriundo da carbonila, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o mecanismo, como que acontece essa redução. Então, primeira coisa, forma a hidrazona, né, que a gente viu é C-dupla-N ligada ao NH2, tá? Aquela condição da hidrazina com a cetona ou aldeído, primeira coisa que forma é a hidrazona, tá? E o que vai acontecer aqui, a base que está no meio, ela vai abstrair um hidrogênio, tá, aqui do NH2, tá, para a carga negativa ficar no nitrogênio, tá? Esse hidrogênio aqui, né, qualquer um desses dois, se torna bem ácido. Por quê? Porque o intermediário que é gerado aqui negativamente, ele pode ser estabilizado por ressonância, que é o que a gente vê acontecendo aqui, tá? Então, lembra que sai gás nitrogênio, então a gente tem que fazer alguma coisa para ser liberado o nitrogênio, tá? Então o que vai acontecer? E outra coisa também, a gente viu que onde estava C-dupla-N, são adicionados ali dois hidrogênios, tá? Então fica aqui CH2, onde estava C-dupla-N. Então você tem que dar o jeito de ir entrando aqui o hidrogênio. Da mesma forma que você quer tirar o gás nitrogênio, né, você também quer introduzir hidrogênio aqui nesse carbono, que é o que vai ficar com esses dois hidrogênios aqui no final, tá? Então essa espécie aqui que está negativa, né, é um carbânion, ele vai abstrair hidrogênio de alguma coisa do meio, que pode ser a água, né? Uma vez que você colocou lá meio básico, então é uma solução básica, né? Então esse carbânion aqui vai abstrair um hidrogênio da água e vai gerar a hidroxila que fica lá no meio, o meio está básico, tá? Então aqui você adicionou o primeiro hidrogênio, aqui onde estava a carbonila, ficou aqui esse primeiro hidrogênio, e você quer eliminar agora o gás nitrogênio. Lembrando que o N2, o gás nitrogênio, é N-tripla-N, tá? Então você tem que dar o jeito da molécula sair com
N-tripla-N, né? Uma vez que você quer liberar o gás nitrogênio, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A base abstrai o hidrogênio, ó, e esse par de elétrons aqui, nitrogênio, hidrogênio, fica sobre o nitrogênio, tá? Então, o que vai acontecer aqui, a próxima etapa, ó, lembrando o seguinte, tá? Embora isso aqui vocês vejam no livro acontecendo assim, etapa por etapa, o mais provável é que isso tudo aqui aconteça de uma vez só, tá? Então, é o que eu chamo aí com vocês de fazer o mecanismo em câmera lenta. É isso que está acontecendo aqui. Porque o normal, o que seria? A base abstrai o hidrogênio, é formada a dupla aqui, ó, e esse par de elétrons carbono-nitrogênio já abstrai um hidrogênio da água no meio. Tá? Então não chega nem a ser formado isso aqui, até uma heresia da química orgânica, ficar gerado lá um carbônio sem nada ali para estabilizar, né? Claro, se tiver um anel aromático aqui, vai até estabilizar, mas e se for lá o aldeído ou uma acetona não aromática, né? Então, o normal de se fazer é tudo consertado, né? Lembrando aí, consertado é quando acontece tudo numa única etapa, tá? Ao invés de ser gerado um carbânion, que é uma base fortíssima e meio aquoso, tá? Então, claro, se fizer dessa forma, eu sou obrigado a considerar porque é o que está nos livros, mas como eu falei para vocês, o que é mais lógico acontecer é a abstração aqui, ó, desse hidrogênio com a formação da tripla, e essa ligação aqui carbono-nitrogênio, o par de elétrons dela já abstrai aqui o hidrogênio da água, não chega a ser formado o carbônio, tá? E aí dessa forma a gente tem a formação lá do alcano, né? A redução da carbonila de cetona ou de aldeído, tá? Bem, o outro tipo de reação que a gente vai ver hoje é a adição conjugada, tá? De nucleófilos a compostos alfa-beta insaturados. Essa reação a gente chama de reação de Michael ou adição de Michael, tá? Então, primeiramente, vamos ver aí o que é um composto alfa-beta insaturado. Tá? A gente tem aqui o composto carbonilado, a posição alfa é a posição 1, logo no carbono adjacente é carbonila. A posição beta é a posição 2. Então aqui está alfa-beta insaturado porque a gente tem uma insaturação, né? Uma ligação dupla. Uma insaturação é uma dupla ou uma tripla ligação. Tá? Então é um composto alfa-beta insaturado por conta disso. E aí, se vocês lembrarem, quando a gente começou a ver a parte de reação em carbonilados, eu mostrei para vocês que a carbonila possui uma forma de ressonância em que a carga positiva ficaria aqui no carbono da carbonila. Sendo que no caso de um composto alfa-beta insaturado, ou seja, tem uma dupla ou uma tripla próxima àquela carga positiva, o normal que vai acontecer é o quê? Estabilização através de ressonância, tá? Então, esse par de elétrons aqui da dupla vizinha se deslocaliza, tá? Dessa forma aqui, ó, que vem aqui para estabilizar essa carga positiva, e dessa forma a carbonila agora vai ficar neutra, né? Fica ali só o oxigênio carregado negativamente, mas o carbono da carbonila fica neutro. E agora o carbono beta é que fica positivo. E eu coloquei isso aqui para destacar para vocês que, embora aqui no exemplo tenha uma cetona, esse tipo de reação vai acontecer com qualquer outro composto carbonilado aqui, tá? Seja ele um éster, um ácido carboxílico aqui, uma nitrila, pode ser com nitro também aqui, tá? Porque vai acontecer a mesma coisa, vai deixar a posição beta também deficiente em elétrons. Então, só para lembrar aqui, para a gente enfatizar a diferença, o que a gente viu até
o presente momento, né, as adições que a gente viu foram de adição 1, 2, que seria a adição direta ali no composto, na carbonila, né, do composto carbonilado. Por que a gente chama de adição 1, 2? Porque quem fica com algum componente da adição são os grupos 1 e 2 do sistema conjugado. A gente tem aqui da conjugação o oxigênio, o carbono da carbonila, o carbono alfa e o carbono beta. É o que a gente observa aqui nas formas de ressonância. Quem está participando das formas de ressonância são esses 4 átomos, tá? Então, quando acontece a adição direta, que foi, por exemplo, a adição de butil-lítio, reagente de Grignard, ou a adição de HCN, né? Enfim, a gente viu a adição direta no carbono da carbonila e depois o oxigênio era protonado. Então entrava um próton, né? Um hidrogênio no oxigênio e o nucleófilo no carbono 2, tá? Então esse tipo de adição é chamado de adição 2 por conta disso, tá? Então nota que ali fica intacta a conjugação, né, a insaturação, o nucleófilo não mexe ali. Então esse tipo de adição aqui seria a adição 1, 2. E a adição de Michael é essa chamada adição 1, 4, tá? Em que o carbono beta é atacado pelo nucleófilo, ao invés de ser o carbono 2 aqui, ó, numerado, né, como 2 no sistema conjugado, mas ele não é carbono 2, tá? E aí quando o nucleófilo ataca a posição beta, a gente tem esse intermediário aqui, que é protonado, ó. Olha como acontece aqui. O nucleófilo ataca, o par de elétrons vem para fazer essa dupla e essa dupla vai para o oxigênio, o par de elétrons vai para o oxigênio, tá? Por que isso acontece? Quando o nucleófilo ataca essa posição, se você não fizer nada aqui, esse carbono beta fica com 5 ligações. Por isso essa dupla vai se deslocalizar para ficar entre o carbono alfa e a carbonila. A mesma coisa aconteceria com esse carbono da carbonila. Se você fizesse a dupla aqui e não fizesse mais nada, o carbono da carbonila ficaria com 5 ligações, tá? Então, ao mesmo tempo, essa dupla da carbonila tem que se desfazer aqui, o par de elétrons vai para o oxigênio. Esse íon aqui em que o oxigênio fica carregado negativamente ligado a uma dupla, a gente chama de enolato. Por que chama de enolato? Porque ele é oriundo do enol. Enol, ó, en da dupla e ol da hidroxila. Se a hidroxila está ligada aqui num alceno, a gente chama essa função de enol, tá? Então existe 2 formas aqui de fazer esse mecanismo da adição, tá? Então nota, o nucleófilo agora atacou no carbono beta ao invés do carbono da carbonila, o par de elétrons foi pro oxigênio, tá? Então formou o enolato, que a próxima etapa é a protonação do enolato, analogamente ao que acontece quando a gente faz a adição 1, 2, em que o oxigênio é protonado, né, em seguida, quando dá a adição no carbono da carbonila. Então formaria um enol, e aí a gente já sabe, lembrando de tautomerismo cetoenólico, que o enol pode tautomerizar para cetona aqui, né? O correspondente desse enol seria essa cetona, tá? Então é o conhecido tautomerismo cetoenólico, tá? Esse hidrogênio vem aqui, ó, para esse carbono e a dupla fica entre o carbono e o oxigênio, formando a carbonila. Isso aqui é uma das formas de se fazer a adição. A outra é essa aqui, ó. Você pode utilizar quando você fizer a adição do nucleófilo na posição beta, vai formar o enolato,
E ao invés do enolato ser protonado e depois fazer o tautomerismo para formar a carbonila, o par de elétrons pode descer aqui, ó, para formar a carbonila, e aqui formaria a carga negativa, né, no carbono alfa, porque esse par de elétrons viria para o carbono alfa aqui. Então acontece em uma única etapa a formação da carbonila, e como o meio está ácido ali, esse par de elétrons já vem e abstrai ali o hidrogênio ácido do meio, tá? Então pode fazer dessas duas formas: ou faz a protonação do enolato e o enol vira uma acetona, né, ou composto carbonilado, que nem sempre vai ser uma acetona, ou a protonação do carbono alfa aqui quando o par de elétrons do enolato desce, tá? Então pode fazer dessas duas formas, tá? Qualquer uma das duas formas é viável, plausível de se fazer o mecanismo. O que você tem que entender de cara aqui é que o composto carbonilado, que está alfa-beta insaturado, a carbonila vai permanecer, mas o nucleófilo vai entrar no carbono beta, ó, foi o que aconteceu aqui no produto. E a dupla ligação vai sumir, né? Porque na verdade ela vai dar origem ao respectivo composto hidrogenado aqui, ó. Vai entrar um hidrogênio que é do meio ácido, tá? Do meio reacional, tá? Então o composto que era alfa-beta insaturado vai me dar origem ao composto beta substituído, né? Posição beta, ou alfa-beta, ou posição 1, posição 2, tá? E a posição alfa é hidrogenado, ou seja, você não vai ter mais essa dupla aqui, tá? Então isso basicamente é a adição de Michael, tá? A adição de um nucleófilo na posição beta de um composto alfa-beta insaturado. O nucleófilo que entra fazendo a adição de Michael, a gente chama de doador de Michael, tá? A espécie que tem o par de elétrons livre ou a carga negativa. É o nucleófilo, a gente chama de doador de Michael. E a espécie que gera a carga positiva aqui no carbono beta, ou seja, o composto alfa-beta insaturado, a gente chama de aceptor de Michael ou receptor de Michael, tá? Vocês podem encontrar qualquer um dos dois nomes aí na literatura. E aí a adição vai dar esse tipo de composto que a gente já falou, né? A substituição ali, ou melhor, a adição no carbono beta com o nucleófilo, e o carbono alfa foi hidrogenado, por isso que não tem mais dupla ligação aqui, tá? Exemplos de doadores de Michael. Ó, nota aqui, ó, são diversas espécies que possuem a carga negativa, né? Que no caso aqui a gente tem vários enolatos, né? Porque o que caracteriza o enolato é a carga negativa no carbono alfa adjacente a uma carbonila. Tem a nitrila que pode exercer o mesmo papel de uma carbonila, tá? Em que a gente vai ter aqui a forma de ressonância C, dupla C, e um par de elétrons desse da tripla ligação vai para o nitrogênio. Aqui pode acontecer a mesma coisa com o nitrogênio. Não sei se vocês lembram da estrutura do nítrio, mas é N dupla O com uma carga positiva no nitrogênio e uma negativa no outro oxigênio aqui do O2. Então esse par de elétrons pode fazer uma dupla C dupla N, e a dupla que tinha NO pode ir o par de elétrons pro oxigênio, tá? De forma análoga ao que acontece com a carbonila, tá? Então o grupo nítrio também pode estabilizar esse carbânion que é gerado aqui. Esse reagente a gente já vai ver, a gente chama de organocobre ou organocuprato ou reagente de Gilman, tá? Então seria uma outra forma de ter aqui a carga negativa no carbono para fazer a adição de Michael. Então nota que todos esses doadores de Michael aqui são
compostos de carbono, tá? A carga negativa se encontra no carbono. Eu não tenho aqui um doador de Michael sendo uma amina, por exemplo, tá? Com um par de elétrons no nitrogênio, ou uma carga negativa no enxofre ou no oxigênio, tá? Então a adição de Michael é com um nucleófilo de carbono. Se a gente utilizar um nucleófilo diferente de carbono, também existe, mas aí a nomenclatura muda. Quando é nitrogênio, a gente tem um asa-Michael. Quando é oxigênio, oxa-Michael e assim por diante, tá? Mas, por definição, a adição de Michael é utilizando um nucleófilo de carbono, tá? Então, isso aqui seriam os doadores, né, de Michael, e os aceptores ou receptores seriam as espécies alfa-beta insaturadas com a carbonila, que, como eu falei, ó, pode ser pode ser uma acetona, como era o exemplo que a gente estava utilizando, pode ser um aldeído, pode ser um éster, amida, nitrila ou nitro composto também, tá? Então, são exemplos, né? Não são os únicos, são apenas exemplos de aceptores de Michael, tá? Então, e agora, se a gente tiver o composto alfa-beta insaturado, será que tem como a gente ter uma seletividade? Fazer a adição só 1,2, ou seja, só no carbono da carbonila, ou fazer a adição 1,4, que seria a adição de Michael? Tem como a gente fazer isso. E aí a gente vai utilizar as condições que sejam convenientes para o produto que a gente quer formar. Quando a gente quer fazer a adição 1,2, a gente utiliza o reagente de Grignard, que é o organomagnésio, ou o organolítio. Tá? E aí a adição vai ser no carbono da carbonila, que a gente já viu aqui que é a adição 1,2, com a posterior protonação, né? Porque aqui dá origem ao alcóxido, né? E aí a gente tem que protonar em seguida. Isso aqui seria para formar o produto alquilado, né? Adição na carbonila, ao invés de no carbono beta. Por outro lado, se a gente quiser adicionar um organometálico, né? Um grupo alquila no carbono beta, a gente vai utilizar agora o que eu falei para vocês, que é o reagente de Gilman, que é o organocuprato, né? A gente pode chamar também de organocuprato ou organocobre. Qual a diferença então entre esses dois compostos aqui? Por que um faz adição no carbono da carbonila e o outro faz no carbono beta? Preferencialmente, né? Porque você nota que os rendimentos são altíssimos. Isso significa que quase exclusivamente o organolítio ou o Grignard adicionam no carbono da carbonila e o reagente de Gilman no carbono beta, tá? Isso que os rendimentos, né, estão mostrando pra gente, tá? Isso aí a gente tem que relembrar lá um conceito de química geral de dureza e moleza. No composto carbonilado, o oxigênio aqui, ele está ligado ao carbono, né, da carbonila, então ele consegue puxar mais para perto de si os pares eletrônicos aqui, deixando o carbono mais duro. Então é como se a gente tivesse uma carga positiva num átomo de carbono que é pequeno, uma vez que o oxigênio está puxando os elétrons ali da ligação, tá? Então, esse aqui seria mais duro comparado com esse aqui, tá? Porque esse aqui, quem está ligado na dupla é o outro átomo de carbono. Então, eles têm eletronegatividades iguais até, porque ambos são carbonos sp2, tá? E aí não tem diferença de eletronegatividade. Então, esse carbono aqui, a gente pode considerar que ele é mais mole do que esse carbono aqui da carbonila, em que a carga positiva está mais concentrada nele, tá? Então esse carbono aqui seria mais duro da carbonila e esse aqui seria mais mole, tá? Esse aqui
que seria comparado com o de cobre, o organometálico aqui de cima, de magnésio ou de lítio, ele seria mais duro comparado com o de cobre, tá? Então o que vai acontecer? Nesse caso aqui, vai haver o ataque no carbono que seria mais duro, que seria o carbono da carbonila. Nesse caso aqui, do organocobre, né, do reagente de Gilman, o que vai acontecer, essa metila que está ligada ao cobre vai atacar o carbono que seria mais mole, tá? Então, na verdade, aqui é uma questão de dureza e moleza, tá? Onde cada grupo, né, cada organometálico vai entrar, vai atacar o grupo que tem mais similaridade com ele, tá? O mole tem afinidade com o mole e o duro tem afinidade com o duro, tá? Então, o nucleófilo mole aqui de baixo, né, vai atacar o carbono beta, que seria o carbono mole, e o nucleófilo duro, que seria o organometálico aqui de Grignard ou de organolítio, vai atacar o carbono da carbonila, tá? Então isso aqui só para vocês entenderem que existe um racional, existe uma explicação para essa seletividade, tá? Da mesma forma, o mesmo raciocínio vale para a amina. Nota que preferencialmente se você coloca uma amina para reagir com uma cetona, por exemplo, alfa-beta insaturada, ao invés de formar a imina, que a gente já viu, né? A imina é essa função aqui C-N, o que vai acontecer é a formação da aminocetona, ou seja, a adição na posição beta aqui, tá? Então segue o mesmo raciocínio, ou seja, para o composto aminado, né, se nós fizermos um nucleófilo de nitrogênio atacar o composto alfa-beta insaturado, carbonilado, o ataque preferencialmente vai ser no carbono beta, tá? Ao invés de se formar o produto de adição 1,2, tá?